Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o JC Play. Eu sou Pedro Beija, sou repórter de política do Jornal do Comércio, dando pontapé inicial aqui para mais um episódio do videocast Sem Arrudeio, aqui do JC Play. Esse videocast que a gente discute os temas importantes do momento, com um olhar de Pernambuco, partindo de Pernambuco para o mundo, e você vem junto com a gente para mais um episódio. E agora eu recebo aqui no programa de hoje Renan Santos, que é presidente do partido Missão, é um dos líderes do Movimento Brasil Livre, pré-candidato à presidência da República, está aqui para uma série de agendas em Pernambuco e veio trocar uma ideia hoje com a gente do Sem Arrudeio. Renan, seja bem-vindo ao videocast, tudo bom? Bem, olha, eu tô muito feliz, tô bem feliz de estar aqui e espero contribuir bastante com o podcast. Papo de política, espero contribuir bastante, é feio. Estou aqui na República Pernambucana já para entrar no contexto local e vambora, vamos que vamos. Pois é, aí já tá habituado a algumas coisas de Pernambuco, do Recife. Como falei, o videocast é sem arrudeio, né? Que é um termo muito nosso, né? Muito nordestino, não pernambucano, antes que paraibanos e outros estados venham dizer que é Pernambuco. Exatamente. Enfim, é um termo nordestino, ele pertence a todos nós. A gente ter essa conversa, mas muito objetiva. Perfeito. Né? Então, vamos lá falar primeiro do Missão, porque o Missão é um partido recém-criado, digamos assim. Ele teve a homologação do TSE em novembro de 2025. Então, a gente está falando de 2 meses aí, né? É um partido muito jovem, mas teve uma intensa campanha de coleta de assinaturas, então já vai de alguns anos. Onde é que saiu do movimento, porque isso tem um berço no MBL, certo? Sim. Então são 10 anos, digamos assim, de atuação forte. De onde é que saiu do movimento para o partido? Qual foi o momento que virou a chave de que precisamos ter um partido e como é que foi esse processo da coleta de assinaturas? Desde o momento inicial da montagem do MBL, a gente imaginava que a gente precisava ter um partido também. A legislação brasileira sempre foi muito proibitiva, a gente sempre achou, precisa ter, porque o nosso forte, todo mundo fala assim, vocês são muito fortes em redes. A gente é bom em redes, a gente é inovador em redes. Ser inovador não significa necessariamente ser o mais popular, pra gente entender. De boa parte da coisa que os bolsonaristas fazem são coisas que nós inventamos 6, 7, 8 anos atrás. Mas eles falam isso de uma maneira mais abrangente pro público deles, né? O lance nosso é, nós somos muito bons em organização de grupo. Sempre foi o nosso forte. E do ponto de vista da competitividade que nós temos com os nossos adversários na política, ser bom em organizar grupos significa fazer um grupo que nós sabemos escolher os talentos, sabemos fazer a vivência da cultura interna ser muito forte. Logo, se a gente tivesse um partido, a gente seria muito competitivo. A primeira reunião que a gente teve para tratar de partido, por curiosidade, foi aqui em Recife, em 2015. A época falou, tem um cara chamado Bivar, ele tem um partido que chama PSL, vamos conversar com ele. E viemos para cá conversamos com ele, com o Rueda. Não deu pé ali a relação, não bateu o santo, mas a vida seguiu e a gente sempre soube, por mais que a gente tentasse, vamos dizer, crescer dentro de outros partidos, especialmente a época, o DEM, que virou União Brasil, que não seria possível. Aí quando houve a eleição de 2022 e todo o trabalho que a gente teve, aquela posição que a gente teve que foi nem Lula nem Bolsonaro, ela cobrou muito a gente do ponto de vista eleitoral. E depois com o Kim Kataguiri não podendo ter vamos dizer, a chance de concorrer a prefeito de São Paulo, mesmo sendo o deputado mais votado do partido no Brasil e tá variando de 9% a 11% nas intenções de voto para prefeito em São Paulo, a gente falou, não, acabou, temos que ter o partido. E aí a gente se organizou demais, foi uma epopeia, foi mais difícil do que o impeachment da Dilma, e aí conseguimos. Você falou desse encontro com Bivar e Rueda, né, em 2015, então tem um berço ali em Pernambuco. Eles, à época, no DEM PSL, né, PSL, isso mesmo. Teve algum aprendizado? Não deu certo aquela conversa, mas para vocês, enquanto um começo na política, vindo a se tornar um partido anos depois, houve algum aprendizado ali daquele diálogo com figuras da política tradicional? Vocês se colocando como outsiders, digamos assim, e aí vocês tiveram essa conversa com figuras da política, não deu certo. Qual foi o aprendizado? Qual foi o aprendizado que foi tirado dali? A real, sim. Por mais que a gente estivesse certo do ponto de vista em termos de idealismo, em termos de propostas, o que a gente foi propor pra eles, olhando agora como um agente político, foi bem absurdo, né? A gente queria que eles basicamente passassem o partido pra gente. Olhando, que ridículo, né? Mas a gente lá, não era nem uma arrogância, é só uma... Foi a forma que vocês usaram naquele momento, a leitura, né? Olha, a gente tá em um movimento que tá derrubando a Dilma, a gente tá organizando as maiores manifestações do mundo, e se a gente pudesse ser um dos, vamos dizer, dirigentes, a gente acumular a direção conjunta do partido junto com vocês,
E eles, não, né? Me parece uma resposta adequada que eles deram. Então eu nem nutro, assim, nenhum tipo de rancor com isso, porque não fazia sentido para eles isso. Me parece ter sido um primeiro choque de realidade, talvez, com a política institucional, né? Sim. Mas, como você falou, nenhum rancor. Rancor. Há um contato ainda aberto, um diálogo ainda aberto com essas figuras? Vocês ainda, ou há uma ruptura também com isso? Não, o Kim tem, até por Kim ser uma figura de um deputado federal no União Brasil, então o Kim tem que falar recorrentemente com o Rueda, que é o presidente. O Bivar se afastou, né? Ele acabou, curiosamente, nesse ciclo todo de histórias, o Bivar, que foi o primeiro cara que eu conversei, acabou perdendo o partido pro Rueda, e hoje a gente tem um partido, né? Então a roda da história vai girando. E como é que foi essa recepção aqui em Pernambuco? Eu vi ontem na live que vocês começaram a fazer, inclusive agora, né? De acompanhar o dia de agendas, e vi um pouco como é que foi esse primeiro dia aqui no Marco Zero, tudo. Como é que está sendo essa recepção? E outra pergunta já junta, essa escolha de vir para Pernambuco, ela é mais simbólica ou estratégica? Grandes perguntas, elas estão interconectadas, né? Foi maravilhosa a recepção, eu fui batizado oficialmente como pernambucano, eu ganhei uma peixeira, fiquei andando de peixeira lá pelo Marco Zero. E isso apenas ratifica um fato, um dado da realidade, porque eu sou pernambucano, né? Eu nasci no bairro da Moca, em São Paulo. Tenho 41 anos, então eu sou um pernambucano da geração Z, obviamente, né? E essa é uma brincadeira que eu tenho nas minhas lives que eu faço lá em São Paulo, que é nas pesquisas, especialmente nos trackings, eu apareço melhor no Nordeste do que no Centro-Sul, o que é muito contra-intuitivo, especialmente vindo de um campo da direita. E é natural porque eu falo muito mais sobre o Nordeste, sobre propostas para o Nordeste, do que todos os meus concorrentes diretos, assim, e sempre falei mais, eu tenho um interesse gigantesco na questão nordestina, na questão de tornar o Nordeste de fato desenvolvido, porque para mim isso resolve todos os outros problemas em cadeia. Então eu brinco com isso, né? Falei assim, gente precisa me batizar logo, né? E eu também preciso fazer uma reversão etária para eu ter menos de 30 anos para entrar para a geração Z também. Mas de espírito eu acho que eu tô bem localizado nessas duas identidades, né? Foi sensacional a recepção. E faz sentido ter começado aqui, porque Pernambuco não é apenas o melhor núcleo nacional do Movimento Brasil Livre. O time que fez a coleta de Pernambuco se tornou também o time que fez a coleta das assinaturas no resto do Nordeste. São pessoas assim, incríveis, sensacionais. O modelo de criação de porta-vozes e lideranças que nós estamos replicando para o resto do Brasil começou em Pernambuco. Então, não apenas de ter um vínculo histórico aqui, mas Pernambuco foi muito generoso com a gente na coleta de assinaturas do partido, e o nosso time aqui é especialmente bom. Então, nada mais natural do que começar por aqui. Perfeito. Então, já puxando, eu ia falar outra coisa, mas já vou puxar para Pernambuco, que eu vi você falando também na live, muita coisa eu acabei pescando essa live, foi interessante para eu pegar algumas opiniões tuas. Antes até da gente conversar, você tinha falado que Pernambuco é um estado especial e outros do Nordeste seriam dramáticos, né, numa avaliação. E o que é que torna exatamente Pernambuco especial nessa tua avaliação? O que é que faz de Pernambuco um estado que você vê com esse olhar? Olha só, Pernambuco e São Paulo são os dois maiores irradiadores de cultura do Brasil, historicamente. Pernambuco ele tinha um método de... Não sei se cabe muito entrar em história aqui, pode falar do que quiser, né? Tá bom, não quero deixar chata a entrevista aqui, assim, Pernambuco ele tinha um modo de produção durante o período colonial, foi o maior PIB brasileiro por um período importante de tempo, foi um irradiador e produtor de cultura também, e tinha um modelo praticamente oposto ao modelo de São Paulo, que São Paulo era pequenas propriedades, os bandeirantes, a tomada territorial, a construção de pequenas cidades mais autossustentáveis, então são quase modelos opostos, e foram dois irradiadores de cultura. Você pode falar em grande parte que a cultura nordestina surge através de Pernambuco, assim como a gente pode falar que boa parte da cultura de Minas, Goiás, Centro-Oeste, São Paulo, Norte do Paraná, que é a paulistânia, surge através de São Paulo. Então, historicamente são dois polos irradiadores. A gente pode falar que talvez a Bahia, em menor grau, e talvez o Rio de Janeiro, por ter sido, vamos dizer, a capital, eles têm um papel similar, e talvez Rio Grande do Sul, mas como Pernambuco e São Paulo, não. Então, nesse sentido, o Pernambuco ele tem que ter um papel de protagonismo, um papel principal, e a gente sempre colocou nesses termos. Economicamente falando, e aí para falar o que eu disse ontem na live, a situação de Pernambuco fiscal e a situação dele enquanto estado, ela é diferente da maior parte dos estados do Nordeste. Pernambuco é um estado que está no saldo positivo no envio de recursos para a federação, que são redistribuídos, e diferente de um estado como Maranhão, um estado como Piauí. Pernambuco ele tem tudo para ser um estado autônomo e
diverso do ponto de vista econômico. Tanto que você vai pegar 5 regiões, as 5 macro-regiões de Pernambuco, você vai pegar ali do Vale do São Francisco, você tem um agro super desenvolvido com fruta, e você vai para Recife, você tem um porto digital. Lógico que tem um monte de problemas no meio, e você tem uma coisa que aí diferencia muito de São Paulo, ou por exemplo Santa Catarina, para falar de um estado que cresceu muito nos últimos 20 anos, que os municípios pequenos, eles acompanharam o processo, você não tem tantas desigualdades. Então você tem um porto digital em Recife, se você andar um pouco para fora de Recife, a maior parte dos municípios dependem de recursos do governo federal. Santa Catarina e São Paulo não. Então como ter, vamos dizer, pequenas cidades ou cidades médias autossustentáveis aqui? Lá no Vale do São Francisco você começou a ter. Porque você começou a ter um agro desenvolvido, a coisa começou a andar. Agora, como pegar o sertão, como pegar o agreste, como pegar a zona da mata, que acho que em termos de qualidade de vida é a zona mais dramática. Aí tem essa questão. Só que em todos esses lugares vocês têm iniciativas andando. Então você tem na zona da mata, vamos dizer, a Fiat, a Jeep ali. Tá, você tem uma iniciativa industrial. Você tem aqui em Recife uma cidade de serviços e uma cidade que também tem a parte de tecnologia. Tá, como melhorar a qualidade de vida aqui? E aí aquela meiuca, que é o agreste e o sertão, como dar dinamismo e como fazer as cidades serem autossustentáveis. Fez isso, assim, Pernambuco ele já passa a ser parte da solução e não do problema. Sendo que hoje ele está mais pro lado da solução do que do problema. A situação mais dramática não é em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Definitivamente é Piauí, Alagoas e Maranhão. Entendi, perfeito. E assim, já que você fez um diagnóstico aqui de Pernambuco, como é que você tem avaliado, uma sua observação, governadora Raquel Lira, prefeito João Campos, que são os dois principais atores políticos hoje do Estado, né? Inclusive, provavelmente vão fazer a polarização das eleições de 2026 aqui em Pernambuco. Você tem observado o governo de Raquel Lira, a prefeitura de João Campos? Como é que você tem visto isso? Tenho. A Raquel Lira faz um governo convencional, eu posso colocar aqui, e dentre esses governos vamos colocar aí, mais de centro, de diálogo, acho que nenhum governo chegou à qualidade do governo do Jarbas Vasconcelos, no começo dos anos 2000. Ele, inclusive, falou do Porto Digital, foi dele que partiu a iniciativa do Porto Digital. Mas ela está fazendo um governo convencional, e isso não necessariamente é uma crítica. No Brasil, às vezes, fazer o convencional já é muito. O João Campos eu acho uma coisa problemática, até porque ele representa uma expressão de força, de um modelo de... uma coisa como se fosse uma oligarquia pop. E a ideia da oligarquia pop, num contexto brasileiro em que as oligarquias precisam ser destruídas e não reanimadas com redes sociais, me preocupa demais. E eu acho que o modelo político do João Campos, assim como o do Manga, se tem duas figuras que são colossais em redes sociais, uma com flerte à esquerda, que é o João Campos, outra com flerte à direita, com o Manga, que pra mim elas são muito deletérias, porque elas pegaram as redes sociais, esses instrumentos de viralização, que começaram com a política ideológica, a primeira a direita e depois a esquerda, e levaram pro centrão. E aí eles conseguiram transformar o populismo mais vazio em pop, eles viraram uma espécie de Virgínias de política. Isso é horrível, porque a mesma dimensão estrutural política profundamente oligárquica, desonesta, concentradora que as oligarquias têm, permanece. Só que eles ficam pop. Isso é um horror. E eu acho que o João Campos é uma figura a ser desmontada, não só para a política de Pernambuco, mas para a política nacional. E em última instância, né, porque a Raquel Lira, a família dela tem uma família tradicional, assim como tem os Coelho lá na região de Petrolina. Tem uma questão que vocês precisam superar essas grandes famílias aqui. E não é que não existam grandes famílias em outros estados no Brasil. São Paulo também tem famílias e tal. Só que o papel relativo deles no concerto de quem tem poder no estado de São Paulo ou nos estados do Centro-Sul é menor do que o que essas famílias têm aqui. Então, eles têm muita concentração. E essa concentração se dá por conta da relação deles com o Estado. Então, é deletério para o Estado isso. E a gente precisa compreender isso. Exatamente o que eu já ia puxar. Quando você fala sobre oligarquias, como é que você visualiza essa ruptura? Porque o que você sugere é uma ruptura com o modelo de oligarquias, né? Só que essas oligarquias, elas estão presentes no Congresso, elas estão presentes na economia, né? Elas estão presentes na política com prefeituras, no governo, enfim, parlamento. Então, como é que se faz a ruptura já falando com você enquanto pré-candidato a presidente da República? Então, eventualmente, em um governo seu, você teria que promover essa ruptura de alguma forma. Como é que seria isso? Você governaria contra essas forças ou apesar delas? Apesar e contra. Porque você tem que trocar o pneu, o carro andando. É apesar e contra. A gente não tem muito como fugir, e esse é o maior problema nacional. Eu falo com toda tranquilidade. Se eu for fazer um grande diagnóstico brasileiro, novamente, se eu for pegar o grande projeto do PSDB para o Brasil, da geração do Fernando Henrique, projeto modernizador liberal que eles tinham, se eu for pegar o próprio projeto dos fundadores do PT, se eu for pegar Sérgio Buarque de Holanda,
que faz uma super crítica a esse modelo patrimonialista. Se eu for pegar o Raimundo Fauro com os Donos do Poder, toda a crítica deles vamos dizer, ao atraso brasileiro vem dessa questão oligárquica, familista, dessa mistura do público e do privado, e isso é bem nítido, e tanto o projeto do PT quanto do PSDB queriam superar isso. Em grande medida, o próprio projeto de Getúlio buscava uma superação dessas famílias, tanto que ele tentou botar interventores para substituir isso, e o movimento tenentista nos anos 10 e anos 20 também tratava desse tema. Então, isso vamos dizer, é uma tônica da discussão política brasileira dos últimos 100 anos, e a gente tem que trazer uma solução, porque se tanta gente, de tantos espectros políticos diferentes estão discutindo isso, é porque precisa de uma superação. Até o Olavo de Carvalho, a direita também falava disso. Então, como superar esse modelo? A gente tem uma proposta que a gente fala o seguinte, olha, se é da natureza do Brasil, e aí pegando Gilberto Freire, pegando um pernambucano, essa relação, vamos dizer, afetiva e esse sistema afetivo de relação entre pessoas que têm posição de poder, a forma como se deu a escravidão, a forma como o poder se estabeleceu no Brasil, se isso se tornou parte da nossa característica, aí eu pego o Sérgio Buarque de Holanda também, o homem cordial, e se todas as tentativas de negar isso tenham dado errado porque é a negação do próprio brasileiro, ou seja, o patrimonialismo é característica central do brasileiro, e se na verdade a gente não tem que assumir o patrimonialismo e na verdade mudar o sistema de incentivos. Para falar de maneira menos abstrata, as pessoas gostam do político que dá o show do Wesley Safadão numa cidade pequena, mesmo ele não entregando uma situação econômica na cidade decente, mesmo não tendo esgoto, mesmo não tendo água, mesmo a vida na cidade ser uma porcaria. E elas reelegem isso, porque as pessoas vivem essa questão do personalismo, elas gostam de se sentir como parte de uma família estendida daquele político. Isso é a lógica de todas as cidades pequenas dos interiores, maiormente aqui no Nordeste. Cara, talvez isso não se altere, talvez isso seja da natureza do brasileiro. Igual, talvez, sabe, o inglês seja mais impessoal. Eles são mais impessoais, nós não somos ingleses, a gente está tentando adotar um modelo deles há muito tempo. Então, talvez o que a gente tem que fazer ok, as pessoas vão querer amar e ver aquele líder como parte de uma família estendida. Só que ele não tem que determinar o que é bom ou ruim, e sim nós temos que ter critérios muito objetivos para que ele trabalhe em nome desses critérios. Ou seja, quer fazer o show do Wesley Safadão, o prefeito? Você bateu suas metas, e as metas têm que ser objetivas estabelecidas, por exemplo, num órgão do governo federal. Se você não aumentou a cobertura de esgoto, se você não aumentou o desempenho no SAEB das escolas, se você não diminuiu o número de roubos à mão armada no município, se você não aumentou a cobertura de água, você não vai poder receber emendas no seu município e sequer vai poder participar de reeleição. Você e o seu grupo político, você e o seu partido político. Se o seu município reiteradamente não melhorar esses índices, nós vamos colocar um interventor nesse município. E aí você começa a obrigar a oligarquia a atender esses critérios objetivos que, na prática, melhoram a vida das pessoas. Porque hoje, as pessoas gostam de ficar rotando, democracia é lindo. Beleza. Hoje, a democracia brasileira, ela é sobre compra de votos e o eleitor não sabe avaliar o que é melhor para ele. E essa é a real, não sabe. O eleitor vota nas mesmas famílias que mantêm ele vivendo mal. E isso precisa ser alterado. E eu não estou falando nem na dimensão nacional, para não entrar em discussão sobre Lula, Bolsonaro, estou falando de dimensão local. Isto dá origem ao Centrão, porque o Centrão, um deputado federal do Centrão, ele na verdade ele representa um coletivo de lideranças locais, prefeitos e vereadores, e ele manda as emendas para esses locais. A gente tem que alterar o sistema de incentivo. Porque se eu negar a natureza do brasileiro, que é crer que ele pertence a uma família estendida naquela comunidade dele, não vai funcionar. Como o projeto liberal do Fernando Henrique não funcionou, como a própria tentativa do PT em fazer isso não funcionou, como os militares tentaram e não funcionaram. Talvez a gente tá dando murro em ponta de faca por muito tempo. E eu acho que a própria solução para o Nordeste passa por isso. Por isso faz parte não só da cultura política, mas da cultura mesmo das pessoas. Mas aí tem uma necessidade de fazer isso com apoio político, Sim. Certo? Enquanto presidente, você tem a sua ideia de romper com essas oligarquias e tudo, mas como é que você faria isso sem um apoio político amplo, por exemplo? Porque isso não pressupõe que lideranças políticas deixarão de existir, ou que eu vou concentrar todo esse poder, mas sim que a dinâmica deles exercerem poder vai estar de maneira diferente. Por exemplo, quando a gente propõe, uma das propostas nossas, que o fundo partidário e o fundo eleitoral sejam determinados não pela quantidade de deputados que um partido elege. Para a galera entender, hoje o dinheiro que o partido recebe é determinado exclusivamente pelo número de deputados que é eleito pelo partido. Uhum. E a gente alterar isso para indicadores que prefeitos desse partido obtêm. O partido, o prefeito, as lideranças políticas, eles só vão mudar a forma como eles encaram o jogo político. Entendi. Eu tenho que ter agora prefeitos bons, que ganhem eleição e que atinjam indicadores. Hoje, qual é o sistema de incentivo? Eu tenho que ter um deputado popular, um deputado bem articulado,
que recebe emendas, distribui para os aliados e se reelege. E isso vira dinheiro para o partido. Esse sistema de incentivo tem que se alterar. E os próprios agentes políticos vão se adaptar. A gente tem que obrigar eles a se adaptarem. Nesse contexto, eu posso perder apoio de muitos deputados federais oligárquicos. Só que eu vou ganhar muito apoio de prefeito. Porque o prefeito fala, não, pera, então eu determino o partido, então eu sou o protagonista agora. Assim como presidentes de diversos partidos vão falar, opa, isso aqui é interessante. E isso tem que se dar nesses termos, porque o Brasil está indo para um impasse institucional. E qual é o impasse institucional? As pessoas de regiões diferentes no Brasil começaram a se odiar. Isso está acontecendo. Isso a gente já percebeu. Assim como, por exemplo, o americano ele tem raiva do imigrante. Um cara do sul do Brasil, ele tá com raiva do maranhense e do paraense. Um catarinense tá de saco cheio. E por quê? Por questões migratórias? Também. Mas também por questões de falar, pô, eu mandei tanto pra federação, eu não recebo nada de volta e o Lula ou o governo federal vai fazer uma propaganda me tratando como um nazista. Isso tá acontecendo. Isso tá levando a República Brasileira pro impasse. Então a gente precisa começar a resolver essas questões da aplicação do recurso para aumentar o desenvolvimento regional, diminuir não só as desigualdades, mas diminuir a percepção de que o Pacto Federativo Brasileiro não vale a pena. Porque hoje ele não está valendo a pena. Meio que para ninguém. Está valendo a pena só para alguns oligarcas locais. Inclusive você fala que o Missão ele é um projeto de ruptura geracional. É. Mas essa ruptura que você está falando agora, inclusive, de um discurso até de unificação do pensamento brasileiro, até uma discussão mais social do que política necessariamente. Mas essa ruptura que você sugere geracional, ela também é uma ruptura do sistema político? Ou ela é uma discussão maior em termos de sociedade, como você já sugeriu, mas também com formas de governar, formas de gerir a economia? Que ruptura é essa? É a forma de entender o Brasil. A ruptura geracional está se dando... E é muito interessante porque essa discussão também está fora do Brasil. Eu fui encontrar um grupo de rapazes de direita americanos em Harvard foi setembro, outubro, novembro, eu não lembro. Já minha cabeça já tá completamente perdida. Eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a ser chamado para ir falar em eventos. E aí eu fui em Harvard falar com os caras. E um dos temas da geração Z americana, à direita, é um termo muito comum, eles chamam, dizem assim, nothing ever happens, que é basicamente nada acontece. Beleza, estamos discutindo tudo, mas, cara, nada vai acontecer. A gente só discute porque a sensação no Ocidente é que a história parou de andar. De que as coisas pararam de acontecer. E de que você tá vendo só a cultura, o seu país perder forma e aí sempre aparece um populista de ocasião dizendo eu vou fazer, vou acontecer e nada acontece. E se reparar para a direita, todos os governos, o Trump 1, o Bolsonaro, todos os lá na Itália, Salvini, Meloni, são bravateiros. Fala, mas chega lá é um cara convencional e às vezes corrupto. Então essa sensação começou a acontecer. A geração Z, ela quer ver as coisas acontecerem rápido. E essa vontade de fazer as coisas rápido, mais um senso de praticidade, de querer se despir das grandes discussões bizantinas que foram parte, vamos dizer, da minha geração e das gerações anteriores, a ideia de, tipo, tudo é muito complicado. Vamos discutir criminalidade? Não, é muito complicado, isso é uma discussão sociológica. Cara, não é. É uma discussão de lei e ordem, existem políticas muito simples que você consegue aplicar para você resolver e diminuir criminalidade. Mas e a questão da gente enfrentar os privilégios? Não, cara, é bem simples, vamos cortar os privilégios. A ideia do cut the bullshit, corta a bullshitagem, e de vamos cruzar, vamos dizer, a linha da história em que nós estamos nesse vale da mediocridade pra gente tentar ser algo grande, é algo que tá presente nessa geração mais nova, uma geração que tem um senso de grandeza e um senso de urgência, que a geração millennial, que é a minha, e que as anteriores perderam. E não só perderam, elas se acomodaram. E isso tem a ver conosco. A ideia de, cara, vamos tentar em uma geração fazer essa bagaça ficar legal, ficar interessante. E vamos enfrentar os grandes problemas nacionais de maneira muito aberta. E esse approach é um approach diferente. Tanto que a gente está falando de grandes temas nacionais, com toda a tranquilidade do mundo, sem parecer um idiota radical. Por exemplo, eu tô falando aqui, por exemplo, de leis penais muito duras, sem querer falar igual o bolsonarista faz, tipo, isso, armas, é isso aí. Não, cara, dá pra falar de maneira clara sobre isso. Vamos falar de desigualdades regionais sem parecer que eu sou pró-Nordeste, eu sou pró-Sul. Não, cara, vamos ser básico. E ao fazer isso de maneira clara e simples, que é uma linguagem dessas novas gerações, é impressionante como a gente consegue andar sobre os assuntos. Aí é sobre isso. Maravilha, mas você fala também que é o principal grupo político da geração Z hoje é a Missão. Só que essa geração Z ela também está interessada em outras questões, né? Também tem uma geração Z que se aproxima da esquerda, tem uma geração Z também que já dialoga com o bolsonarismo de algum jeito, tem uma geração Z que está perdida, então acaba ficando um pouco abstrato falar disso, de uma geração Z
muito fechada com omissão ou já é algo concreto? Vocês têm como embasar de que omissão hoje é hegemônico na geração Z no Brasil? Hegemônico eu não diria, sequer majoritário eu diria. Eu diria que o que acontece, né? Você vai pegar a divisão por opiniões políticas na geração Z no mundo inteiro, você tem as mulheres indo muito à esquerda e os homens indo à direita e agora indo muito à direita também. Isso em todo o Ocidente, mas também na Coreia, em outros lugares, no Japão. Aqui essa clivagem homem e mulher está acontecendo na geração Z, então as meninas elas estão muito mais à esquerda, mas as meninas que querem ser ativistas políticas. E a direita, o rapaz que é ativista político, ele é muito mais missão do que Bolsonaro. Ainda que existe um recall do nome Bolsonaro que vai incidir, por exemplo, sobre pessoas da geração Z que não são tão politizadas e que reproduzem, por exemplo, o pensamento dos pais. Já disse, só te interrompendo rápido, mas isso é uma parada que vocês têm como informação? Ou é uma não, observação? É metrificado, por exemplo, nas pesquisas Atlas. A Atlas está fazendo sondagens diárias e eu apareço, por exemplo, com 21% de intenção de voto no público de 16 a 24 anos. É muita coisa. Dado que eu não sou o cara mais famoso sequer do MBL. Eu sou, acho que o nono em redes sociais da galera do Movimento Brasil Livre. O Kim é muito maior do que eu, teria um número maior com certeza. Se eu faço essa quebra entre homens da geração Z, esse número já vai para 30 e poucos por cento. E 30 e poucos por cento dentro do campo da direita, que seria pelo menos metade, é majoritário dentro do campo da direita. O que para figuras como Nicolas, que tenta ter uma conversa com o público mais jovem, é muito ruim. Porque ele tem que ficar confiando que a tia do Zap, que foi enganada pelo Bolsonaro por muito tempo, ela vai ter que ficar com ele. E aí, problema dele, né? Então, também tem um risco de diluição do outro lado, né, da moeda, mas também existe um risco de diluição para essa geração Z, porque a gente está falando de uma coisa também que pode ir para mudar eventualmente, né? Não é uma coisa fechada de que todo mundo vai caminhar no mesmo lado. E a gente vive um país já muito polarizado, né? Inclusive pesquisas recentes da Datafolha, de que a gente continua numa polarização muito intensa, né? Em todos os setores da sociedade. Entre petistas e bolsonaristas, existe um mundo onde essa polarização ela cai e essa geração Z vai para um caminho diferente? Ou se dilui e volta para o que a gente está agora? As pesquisas sobre isso fora do Brasil, elas mostram que a geração Z ela é polarizada também. Aqui no Brasil, a questão toda é que o bolsonarismo não é visto pela geração Z como uma resposta satisfatória para o anseio desse jovem à direita. O bolsonarismo ele é visto como fraco, como fake, como ridículo. Portanto, não há adesão óbvia ao bolsonarismo. Só que, em grande medida, a gente não pode dizer que acontece isso também com o petismo. Acontece com as gerações mais novas. Por mais que exista uma adesão ao petismo, existem novos movimentos à esquerda, a gente está vendo a ascensão de comunistas e tal, que nas redes sociais estão falando muito com os caras. Os comunistas são o grande trend da esquerda em redes sociais de política. Comunistas. Não estou falando assim, o estereótipo do comunista, estou falando assim, comunistas. A gente recebeu até o Jones Manuel aqui no ele é um comunista, e ele é gigante em redes. Então, isso está acontecendo na esquerda. Por quê? Porque as respostas institucionais da esquerda não são suficientes. O Lula vai lá, ganha falando contra os bancos, contra a direita, ele vai e faz um governo, pro discurso dele de esquerda, convencional. A real é a seguinte, nem o Lula, nem o Bolsonaro são radicais. A gente vende muito que eles são radicais. Eles não são radicais, eles são altamente convencionais. A questão é que eles não têm nem projeto, nem imaginação. Se você apontar pro Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, ele não tem imaginação de um Brasil diferente, ele só tá indo garantir a manutenção do grupo político dele. Mesma coisa pro Lula, que já perdeu a imaginação política dele há muito tempo. Eu acompanho coisas do Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu tá tentando reimaginar o que é o PT, acho que ele vai ser candidato agora. E ele é o cara mais... federal. E ele é o mais inteligente deles ali, meio que de longe. E aí eu tô vendo pra onde esse cara tá querendo ir, porque ele tem uma missão muito inglória, que é tentar renovar o PT como projeto de poder. Mas pra geração Z isso não tá respondendo nada. E não tem como responder. Por quê? Porque há um senso de urgência. E esse senso de urgência, ele vai ter que desaguar em algo. Eu creio que nós temos a resposta para isso, especialmente no nosso campo político. E a gente está linkado com o que as novas tecnologias estão fazendo. Então, o que todo mundo vai fazer quando vier essa revolução da inteligência artificial? Fica discutindo agora 6x1, se vai ter mais ou menos gente no funcionalismo público. Gente, vem uma revolução colossal aí. Nada será igual daqui a 15 anos. E dica, será provavelmente melhor. Serviços públicos vão melhorar, muita coisa vai melhorar por conta do uso da inteligência artificial, os ganhos de produtividade que ela vai ter. Ela vai ter um poder deflacionário, os produtos e os serviços vão diminuir de preço. A qualidade de serviços públicos, se bem aplicado, e tende a ser bem aplicado, vai melhorar muito. E tudo que a gente pensava como categoria política em vários termos vai mudar. Alguém tá pronto? Alguém tá discutindo isso? Ninguém ali tá discutindo isso. Ninguém. E a gente tá. E isso eu não quero ser prolixo, mas pra uma geração, que é a geração Z, que tá absolutamente sedenta de ver
coisas acontecerem e mudanças acontecerem, pô, tá vindo uma série de instrumentos, ferramentas agora que vão permitir que as coisas aconteçam. E isso vai ser muito grande, isso vai ser muito legal. Mas aí até lá, você fala que em 15 anos tudo vai mudar. Mas nesses 15 anos não seria o caso da gente continuar discutindo essas questões como se discute, por exemplo, escala 6x1. Há uma popularidade grande em torno desse tema, né? Existe um discurso ligado ao governo federal que defende a pauta, mas que ele tem um apoio grande, digamos assim, um apoio amplo de discussão na sociedade, né? O pessoal é interessado em discutir 6x1. Não é o caso de manter essa discussão e trazer isso para um debate que venha daqui a 15 anos sobre essa eventual revolução da inteligência artificial, tudo, ou é uma coisa de que a gente só precisa aguardar e ver o que é que vai acontecer? A gente está discutindo qual tipo de pano a gente vai usar no barco à vela, enquanto o barco a vapor está chegando já. Querem discutir o pano? Discutam o pano. O barco a vapor ele vai chegar, gostem ou não. Então, não, porque assim, eu acho muito louco essa questão da escala 6x1. Quando você pega as pessoas que têm que pagar as contas delas, precisam ser autônomas, a gente tá falando da uberização, ou o cara que vira entregador, na verdade essas pessoas trabalham com escalas autoimpostas, completamente malucas, fazem a renda delas, aí depois arrumam uma outra coisa pra fazer. As pessoas estão se virando, e a real que acho até bom que o governo passe isso aí pra fazer o populismo deles, porque uma loja ou um restaurante que trabalha nessa escala, ele vai ter que se adaptar, nem que ele fique à margem da legalidade da CLT e comece a contratar pessoas fora do sindicato, e as pessoas vão se oferecer para trabalhar, porque as regras da economia, o funcionamento da economia se dão dessa maneira de qualquer jeito. E outra coisa, a forma como as pessoas vão contratar e como os serviços e a indústria vai se dar agora, na contemporaneidade com essas novas tecnologias, vai se alterar muito. Então, para mim, é uma discussão meio inócua. Quer alterar o pano do barco à vela? Até altera o pano do barco, vai ficar lá. Alterei o pano do barco à vela. O barco a vapor vai chegar. E as pessoas vão se adaptar. Então, essa coisa da gente ficar sempre em grandes discussões. Então, uma grande discussão. Essa discussão ela tem um impacto prático? A discussão vai causar alguma coisa? Ou é a discussão pela discussão? Porque, no fundo, vamos falar aqui sobre a ótica da esquerda. Essa só é uma discussão em que grupos de esquerda que se viram discutindo questões bizantinas sobre sexo de crianças, ou não sei o que, mulheres e tal, elas estão falando, não, eu voltei a falar de questões materiais, questões de trabalho. E aí, para muita gente, foi um retorno da esquerda a questões que são ligadas à vida do trabalhador. Ou seja, isso é muito mais sobre estratégia política e comunicação do que efetivamente tornar o Brasil mais competitivo. Isso é uma estratégia de marketing. Igual para a direita também existem muitas estratégias de marketing em termos de discurso. A gente tem que ser prático. E essa prática também, voltando para o papo da ruptura, né? Como é que seria essa ação prática da ruptura? Dia 1 do governo, Renan Santos. Essa ruptura decidida, prego batido e ponta virada. Rompemos com tudo, todos vão com a gente. O que é que sobra para governar? Calma, não entendi a pergunta. O que é uma ruptura institucional? Não, calma, não vou dar institucional, desculpa, perdão. Ruptura geracional que você promove. A ruptura geracional que você promove é uma ruptura que você pretende romper com a forma de governar tradicional do Brasil. Né? A gente falou disso agora há pouco, mas praticamente como é que se daria essa ação? Porque o eleitor ele pode ficar um pouco perdido no que é essa ruptura. Perfeito. A gente está sendo absolutamente claro, a gente está falando assim, nós vamos ter uma pré-campanha de sincericídios. Então a gente vai ser absolutamente claro em tudo que a gente quer fazer. E dispostos a todo o bônus e ônus de tudo isso. De tudo isso. Então eu estou fazendo pré-campanha pelo Nordeste, certo. E eu não estou sendo condescendente. A gente sabe que existe uma cultura de condescendência. Então se eu vou lá numa cidade do Maranhão, vou falar, mas esse povo guerreiro... Gente, calma aí, cara. Esse município, 90% da renda vem do governo federal. Vocês, da população aqui, estão votando neste ladrão. Vocês gostam desse ladrão. Vocês têm parte da culpa. E eu vou falar da questão de vocês, incluindo vocês como adultos responsáveis que têm direitos e deveres. E a gente precisa solucionar a tua questão. E eu tenho essa resposta aqui que talvez você não goste, mas ela é melhor do que você está fazendo agora. Isso tá a pessoa como um adulto. Isso é eventualmente me queimar com várias lideranças. Isso está acontecendo, porque vários influenciadores ligados à política no Maranhão estão me xingando, no Tocantins estão me xingando, mas eu estou endereçando a questão. Então, uma campanha baseada em sincericídio vai nos levar a gente, conforme a gente cresce nas pesquisas, a tratar de grandes temas nacionais de maneira prática, e não de maneira meramente ideologizada. E eu quero ser apenas prático. E quando a gente ganhar, eu tô falando assim, cara, se eu ganhando dia 5 de janeiro, que agora mudou a regra, assumir em 2027, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma guerra contra o crime organizado, eu quero retomar os territórios que estão ocupados pelo crime, eu quero mudar as leis penais, leis de execução penal, leis de processo penal,
E a gente endereça essa questão, que é a questão mais premente para os brasileiros. Segunda questão fiscal brasileira. Não existe mais espaço fiscal para o governo investir e o Brasil está indo para um colapso fiscal. 2027, 2028, isso previsto por bancos, agências de risco internacional e pela própria Câmara dos Deputados. Tem até um projeto que foi protocolado pelo Kim tratando disso. Tem que andar com a questão fiscal e andar com essa questão de segurança. Aí abriu um espaço, aí vem o que a gente chama da nossa revolução. É a grande revolução gerencial administrativa do Brasil, que é a gigantesca reforma administrativa que a gente precisa fazer. Porque, no fim do dia, essa sensação de que nós não conseguimos fazer nada é porque o poder executivo do Brasil não executa. Ele não só não tem um projeto. Porque se você pegar, Flávio Bolsonaro ganhou, dê muitos poderes para ele, o que ele vai fazer? Ele não sabe. Igual o Bolsonaro, quando sentou e virou presidente, ele não sabia. Igual o Lula ganhou, ficou falando de picanha, mas não sabia o que fazer. Os caras que votaram no PT votaram pelo arcabouço fiscal? Os caras que votaram no Haddad votaram pra taxar a blusa. Foi essa gente? Não foi isso que votaram no Lula. Votou em abstrações. O homem voltou, a picanha, a felicidade voltou, mas não, objetivamente era aquilo. Eles não tinham um projeto. A gente tem, de maneira muito clara, e o que a gente quer fazer é acumular força, tocando uma agenda e cumprindo ela, porque são agendas que as pessoas querem, e aí fazer uma mudança na forma de tocar o Estado brasileiro, ancorado por uma revolução tecnológica que está acontecendo, que envolve inteligência artificial, machine learning, que torna o Estado brasileiro eficaz para que a gente cresça economicamente, que a gente diminua desigualdades regionais, façam as pessoas ficarem mais ricas e capazes, e aí a gente começa a encarar o mundo no mundo que está pegando fogo. O Brasil se tornar forte, porque assim, os Estados Unidos, ele vai organizar, e isso é a tese do Marco Rubio, eles vão alinhar toda a América, não a América Latina, desculpa, todo o continente americano, da Groenlândia à Patagônia. Eles já estão fazendo isso. Eles querem tomar a Groenlândia da Dinamarca, eles querem o canal do Panamá para eles. Eles acabaram com o regime do Maduro em uma noite. As eleições na América do Sul, a esquerda está perdendo hoje praticamente tudo. Falta só basicamente cair o Lula e o Petro. E os Estados Unidos estão fazendo um alinhamento. Pô, que legal, eu não gosto da esquerda, que bom que eles estão fazendo isso, mas é bom pro Brasil, a gente tá num continente completamente submisso aos Estados Unidos, qual é o nosso papel? Eu não quero esse papel submisso. Mas esse não é um espelho de hoje, não? É um quê? Esse não é só um espelho de hoje, não, uma imagem de agora? É uma imagem... Ou é uma projeção para os próximos anos? É uma projeção de uma nova Guerra Fria que vai ter entre Estados Unidos e China. E a doutrina americana sempre viu as Américas como uma espécie de reserva de recursos, reserva de valor. Aqui é o quintal deles, na cabeça deles. E eles só largaram o quintal por muito tempo, porque eles estavam cuidando do Oriente Médio, do Extremo Oriente. Agora que a China começou a exercer poder nas Américas, eles olharam e falaram, não, calma aí, deixa eu recuperar meu quintal. E a gente tá vendo algo que pra gente é muito humilhante, que é ver os Estados Unidos dar ordem no quintal. E você fala, nossa, eu tô completamente impotente diante disso. E é humilhante. É lógico que é humilhante. A situação pro Brasil é humilhante. Até porque o Brasil achava, não, eu sou uma potência regional. Potência regional? Os Estados Unidos foi lá. Supostamente o Lula é um aliado da Venezuela. E, pô, o regime venezuelano, a meu ver, tem que cair. Agora, os Estados Unidos só pegou e fez. Só pegou e fez. E aconteceu. E o resto ficou chupando. Ele vai reclamar na ONU. Não vai fazer nada. Então, a gente tem que olhar porque, assim, tá pintando um conflito global entre China e Estados Unidos. E isso independe de administração democrata ou republicana. Tá pintando uma nova espécie de Guerra Fria, os países vão se realinhar todos, e a gente não sabe o que a gente vai fazer nessa festa. O brasileiro é o grande bobo dessa festa, porque ninguém liga pro que a gente tá falando, a gente se comporta como um grande ator internacional porque a gente tem território, população grande, uma economia que estava no top 10 global, mas a gente não é tão importante assim. E por que a gente se deixou se tornar tão desimportante? A gente não pode aceitar essa posição. Então, a reconstrução de um país que seja grande internacionalmente tem que ser o horizonte final nosso. Porque nós não temos hoje condição de manter todo o tamanho e todo o recurso natural que o Brasil tem. Em tese, numa briga China e Estados Unidos, a gente pode ser dividido no meio por eles. E a gente não tem nem sequer condição de se defender. E por mais que as pessoas falem, mas Renan, isso é loucura. Não é loucura. Loucura foi acreditar que o Pacto do Mundo, aquela paz que surgiu pós Segunda Guerra Mundial, com o direito internacional, não era aquilo em si uma ficção. Aquilo é uma ficção. Sempre foi sob força. Se fosse direito internacional e não força, por que a ONU tem um Conselho de Segurança composto por nações que têm bomba atômica? Que define no final a validade de uma guerra ou não. É sobre força e será infelizmente cada vez mais. Porque os Estados Unidos não é mais a potência única, tem a ascensão da China, e aí tem aquilo que chamam de armadilha de Tucídides, que é quando uma nação
forte começa a crescer e ela começa a botar medo na outra, que é o que a China está fazendo nos Estados Unidos, e uma reage à outra, começam a ter conflitos em outras regiões por conta, vamos dizer, da influência de cada um. Então, na Ucrânia, você tem os Estados Unidos indiretamente apoiando a Ucrânia e a China indiretamente apoiando a Rússia. O Irã supostamente era apoiado pela China, pela Rússia, Israel é apoiado pelos Estados Unidos. Você tem essas guerras proxy. E a mais óbvia é Taiwan e China. Taiwan e China. Mas assim, a gente já abordou muito agora sobre até geopolítica e discussão. Eu tô sendo prolixo, eu não quero ser chato aí. Tamo indo, bicho, tá tudo certo. Legal. Acho que são discussões que a gente precisa falar aqui. E não acho que seja a questão de prolixo. Acho que você tá falando o que você tem que falar, tá tudo certo. A questão aqui é o seguinte: eu vou puxar um pouco para a pauta econômica. Não é minha seara, mas eu acho que é importante discutir porque é um tema que geralmente ele resulta em complicações eleitorais para os políticos no Brasil. Geralmente é assim. E você já falou algumas vezes de comparações até com Javier Milei, com a gestão de Milei na Argentina. Agora, Milei ele tem sido cercado por muita crítica sobre a política econômica colocada lá na Argentina. É de se esperar, no seu projeto de Brasil, uma política econômica próxima a Milei? Ela próxima a Milei no sentido principiológico de combate a privilégios, no sentido de ajuste fiscal muito forte, no sentido de que nós precisamos reduzir o tamanho do Estado, onde o Estado não tem que ser tão grande, no sentido de que o que ele chama de la casta, né, a casta política e essa troca de favores, ela não beneficia ninguém, e a real é que só beneficia a própria casta, a classe política como um todo. E sim, ele é uma inspiração. E, cara, por mais que existam críticas a ele, os resultados dele estão dados. A Argentina, ela cresceu bem, especialmente nos últimos 2 trimestres, e ela vai crescer muito. As expectativas de crescimento da Argentina para esse ano são muito grandes. E isso fazendo um ajuste num país que estava absolutamente destruído. Então, a resposta que o Milei deu de aumento de credibilidade, ela tá funcionando. Eu tive durante o começo do mandato do Milei, e obviamente é uma experiência pessoal, isso não é tão válido, mas é anedótico e serve em uma medida para ilustrar. Eu tive no começo do mandato dele, e assim, as pessoas estavam sofrendo muito, porque assim, foi um ajuste muito pesado. Mas ele prometeu, e esse é o que eu gosto dele. Ele prometeu na campanha, avisou, vai ser duro, eu vou fazer tudo isso. Ele falou todos os ajustes que ele ia fazer, e fez. E avisou, vai ser difícil, mas segura que uma hora vai melhorar. E aí eu retornei agora em dezembro. E você já está vendo os efeitos. Os efeitos na vida dos argentinos, já uma mudança de expectativa. As pessoas estão falando, olha, eu estou sofrendo, mas eu estou vendo ali a luz no fim do túnel. Está entrando dólar, exportação está aumentando, você está começando a ter, vamos dizer, a resposta, o corpo que estava morrendo ali está começando a ser reanimado. Então ele é uma inspiração sim, e uma inspiração também em termos de coragem e sinceridade. Quem dera outros candidatos que defendem uma agenda de ajuste fiscal fossem tão claros quanto o Milei. O Milei é claro, o Milei não tem enrolação. Ele fala que vai fazer esse ajuste, fala que vai ser difícil e faz. Mas as experiências de ajuste fiscal mais duro aqui no Brasil, elas não resultaram muito em apoio popular, né? Nunca resulta. Eleitoralmente falando, você acha que o eleitor brasileiro está disposto a pagar essa conta? Ele vai confiar no discurso como você acredita que o argentino está confiando no discurso do Milei? Eu acho que o eleitor ele não confia, até porque é muito complexo esse tipo de discussão do tipo, essa medida aqui vai redundar num aumento de credibilidade, logo eu consigo baixar a taxa de juros na frente. Não, isso são discussões meio bizantinas para o eleitor. O que o Milei apresentou foi uma macronarrativa, que é assim, estamos todos sofrendo, o corpo tá doente, e assim, para fazer um tratamento vai doer, a gente vai sofrer muito nisso, mas vai dar certo depois. Ele está propondo algo que intuitivamente qualquer pessoa entende, que talvez para eu chegar num resultado melhor eu preciso de um sacrifício. E ele conduziu discussões sobre isso. Então, de um ponto de vista bem mais abrangente, eu acho que ele foi eficaz e eu acho que qualquer um consegue entender. É natural para qualquer pessoa entender, olha, tá difícil e eu vou precisar fazer coisas que são difíceis. Eu não vou fazer igual todo mundo que está prometendo que vai ser bonito e vai estar tudo certo. Vai ser difícil no começo, mas no final vai dar bom. A beleza da coisa brasileira é que a situação brasileira não é tão dramática contra a Argentina. Uhum. Então você consegue fazer estes sacrifícios de uma maneira, vamos dizer, não digo mais suave, mas menos intensa que a dele, de modo a você conseguir obter o crescimento de uma maneira mais rápida. Agora, Renan, voltando a essa questão do ajuste fiscal, de um ajuste mais duro, e a conta que o eleitor paga, eu não posso deixar de falar sobre desigualdade, porque isso reflete também, já é uma coisa que a gente vive no Brasil. E se essa desigualdade ela aumentar ainda no curto prazo, pós aplicação dessas medidas, você está pronto para o que vem
enfim, do que vem do povo para ser contra uma medida, de como é que seria essa resposta popular, de que forma você estaria disposto a encarar esse desafio. Lógico, você tem que estar disposto. Assim, isso vai resolver do ponto de vista político. Aí vai a estratégia política, implementar as políticas que no médio e longo prazo serão benéficas e ter um processo de, vamos dizer, geração de compreensão social de que essas medidas são necessárias e também trazer outros temas, porque isso não é só a parte econômica que afeta as pessoas. Querendo ou não, a pobreza extrema no Brasil, pode ser no governo do PT, no governo do Bolsonaro, no governo do Temer, ela lentamente ela vai diminuindo, porque o mundo gerou ganhos de produtividade tão grande em tantas áreas que isso nos afeta. O celular é uma máquina de produtividade, você faz várias coisas aqui, então você reduz custos. Existe uma pressão deflacionária sobre isso, por mais que nós não tenhamos aumentado a nossa própria produtividade quando comparado a outras nações. O Brasil não se tornou mais produtivo quando a gente compara com nossos competidores. Mas a gente vive, vamos dizer, como periferia do mundo, a gente vive as consequências desses ganhos. Então, não é que a questão econômica seja a maior preocupação do eleitor. As pesquisas mostram que a maior preocupação do eleitor é crime organizado, violência, e logo em seguida vem a questão da corrupção, a percepção de que ela está sendo roubada. E ninguém endereça esses dois assuntos como nós hoje. Hoje a gente trata a questão da corrupção como uma parte integrante, vamos dizer, da forma de se fazer política, e especialmente para os mais pobres. Essa série de vídeos e essas viagens que eu estou fazendo agora pelo Nordeste é para conversar com esse eleitor. E eu estou conseguindo ter sucesso nisso, Maranhão, Amapá, Alagoas, tratando desses termos, misturando privilégio com pobreza, privilégio com envio de dinheiro, privilégio com um espetáculo absurdo. Isso vai permitir que a gente consiga fazer as nossas medidas e tratando de outros assuntos que também são importantes para as pessoas. As pessoas, eu não acredito na ideia de que nós somos homo econômicos. O ser humano é um ser multifatorial. Ele tem muitos medos, muitas aspirações. Então, você pode... estamos sofrendo aqui, mas aqui vai andar. E o que eu tenho certeza é o seguinte, como a questão do Brasil é endereçar a questão fiscal, endereçando a questão fiscal rapidamente, nós conseguimos, ao longo de um primeiro ano, conseguir ter entrada de fluxo de capital internacional no Brasil e redução de juros. Redução de juros tem um efeito econômico enorme, é um efeito de geração de movimentação econômica. Pode até gerar uma pressão inflacionária se a gente não souber adequar a oferta. Então, fazer um bom ajuste vai ter um efeito econômico positivo de crescimento tão grande que as pessoas vão sentir, calma, tem um ajuste aqui, mas do outro lado eu tô conseguindo comprar um carro, que é o que eu tava falando. Inclusive ontem eu falei com uma mulher, falou, Renan, tem tanto imposto para comprar um carro, para comprar uma televisão, comprar um celular, comprar uma casa, isso é muito injusto. Eu falei, tem que fazer escolha, não adianta o governo ficar dando direito, que na outra ponta ele vai te cobrar um imposto. Não, poxa, aumentei minha aposentadoria porque ela está sendo reajustada de acordo com os ganhos de produtividade do salário mínimo, só que ao mesmo tempo eu não consigo comprar nada. Então você está numa ilusão, e o eleitor fica preso nessa ilusão em grande medida. A gente tem que tirar essa pessoa dessa ilusão. E agora falando de segurança pública, que você disse que é uma das principais bandeiras do partido, da sua pré-campanha, e você costuma tratar essa questão como algo simples de resolver, né? Você até falou, acho que ontem, o Donald Trump foi na Venezuela e resolveu rapidamente. E com o crime organizado no Brasil seria da mesma forma. Como é que resolve isso dessa maneira tão simples? Porque se fosse simples, em teoria já teria sido feito. Que porque não faz. O eleitor pode se perguntar isso, né? Sim, assim, isso, se a gente olhar, foi bem legal ter essa pergunta agora no final, porque ela conversa com toda a entrevista. Esse talvez seja o exemplo mais óbvio do que eu falei do nada acontece, nothing ever happens. Do tipo, a pessoa está sendo assaltada recorrentemente. Todos os tipos de políticas públicas, de segurança pública diferentes, inclusivas, a ideia de um direito penal menor, a ideia do garantismo, tudo isso, especialmente pós-88, foi tentado. E a real é o seguinte, vamos fazer o básico, vamos fazer o óbvio. Se você vai para o leste asiático, você vai para Vietnã, você vai para Indonésia, você vai para Singapura, que deu um choque de lei e ordem. Veja, era um país, e ainda são Vietnã, país de terceiro mundo. Terceiro mundo. Eles não têm os mesmos índices de violência da gente. Agora tem leis penais, leis de execução penais, muito mais simples e muito mais claros do que os nossos. Mesmo vindo de países mais pobres e desiguais. A Singapura é um lugar favelizado, até os anos 70, favelizado, pobre e com violência. O que eles fizeram para alterar? O que o Vietnã faz? Estou falando de um país comunista, para pegar aqui uma experiência do cara do lado de lá. O que El Salvador fez? A aplicação clara e simples da lei e ordem. Porque no fim do dia, uma pessoa que é um bandido, ele toma uma decisão que envolve economia e envolve status social. Se ele tem uma recompensa grande e um risco baixo, óbvio que faz sentido para ele entrar no crime. O único freio que ele poderia ter é um freio moral.
Ah, não vou entrar. Mesmo com essa oportunidade enorme de ganhar dinheiro no crime, eu não vou fazer porque eu acho errado. E muitas pessoas, a maior parte das pessoas mais pobres, tomam uma decisão que no fundo é moral. Você ser um entregador e não ser um assaltante, no fundo é uma decisão moral. E esse cara, não, eu não quero aceitar isso aqui pra mim. Então, alterar esse sistema de incentivos é o mais óbvio que nós precisamos fazer. E aí entra uma segunda consequência, que a segunda consequência disso é, uma coisa, beleza, o criminoso não tem que se sentir incentivado. Mudamos as leis penais, mudamos as leis de execução penal, dificultamos muito o cometimento do crime e tornamos a polícia muito efetiva. Aí entra também a parte de inteligência, vamos botar câmeras nas cidades, por mais que eu ache isso meio orwelliano, funciona em São Paulo, tá, funciona, assim, relatos de amigos policiais, cara, ó, esse cara aqui, ó, assaltou um banco 2 meses atrás, foi visto andando na rua, em tal rua, agora ele dobrou, tá na outra rua, a polícia já pega e para ele muito mais efetivo, reduz inclusive a letalidade da polícia, porque ela faz a operação de buscar esses caras só usando as câmeras na cidade e tal, funciona. Todas essas coisas precisam ser implementadas. Agora tem uma outra coisa que aconteceu, a gente deixou rodar o crime de maneira tão solta nos últimos 30, 40 anos, que surgiram megacorporações que são esses cartéis, são as facções, o Comando Vermelho, o PCC, cada um com uma natureza diferente. Isto aqui vai ter que ter um enfrentamento que não é igual ao enfrentamento que eu vou ter com assaltantes normais. É exatamente o que eu ia te perguntar na sequência. Como é que se resolve esse problema? Perfeito. São duas questões diferentes. Uhum. Uma questão é, nós precisamos ter um sistema legal e um sistema de persecução penal contra crimes violentos no Brasil muito claro, muito duro, muito sério, pra gente, no long run, acabar com, e assim, tornar os níveis de violência nossos não só suportáveis, adequados e muito baixos. Dá pra ter um país muito seguro. Até porque o Brasil não era o país mais inseguro do mundo. Até os anos 60 o Brasil não era problemático nisso. Existe muita fantasia. Cara, o Brasil não era esse problemão até você ter, vamos dizer, o êxodo rural e ter formado as periferias e aí ter criado lugares em que as pessoas viviam de maneira subhumana. Foi isso. As periferias em todos os lugares no Brasil acabaram tendo esse colateral. Então a gente não precisa acreditar que viver no Brasil tem que ser necessariamente inseguro. A gente só passou a acreditar porque sim. As facções já são uma coisa anômala, porque as facções elas são mega organizações, mega corporações que utilizam de estratégias diferentes cada uma para interferir na vida política brasileira. Porque o Comando Vermelho, ao tomar um território, ele passa a exercer poder político, não força política. O PCC é também político, mas ele é muito mais sutil. O PCC é muito mais perigoso do Comando Vermelho no sentido institucional. E o Comando Vermelho é muito mais perigoso do que o PCC no sentido da letalidade, porque ele toma territórios, mata as pessoas, mata opositores. Então uma parte das mortes que a gente vê é gerada pela expansão do Comando Vermelho e os enfrentamentos com os outros. Então a gente tem que ter duas estratégias com eles. Com o Comando Vermelho, é o que eu chamo de expansão horizontal. Ou seja, você tem um mapa, você pega o horizonte e eles se expandem pelo horizonte. Você tem que circunscrever todas as áreas dominadas por eles e, para além da mudança das leis penais, tratar eles como organizações terroristas e destruí-los. Prisão perpétua para as lideranças deles, destruição total e completa, recuperação dos territórios e processo de desfavelização disso. É isso. Desfavelização? Desfavelização. No longo prazo, não é nem no prazo, no médio prazo, no governo nosso, meu sonho de infância, pela verdade, é um país sem favela. Não tem que ter favela. Um país que tem favela não é um país sério. Você nunca vai poder falar que o país é sério tendo favela. Não existe país sério que tenha favela. Nenhum país que se diz sério permite que pessoas vivam em condições subhumanas e acha que isso é parte da própria cultura. Não pode ser. Você pode falar, isso foi um recorte da cultura naquele período. Ah, que legal, tínhamos o Cartola no morro no Rio de Janeiro, aí veio essa cultura. Aqui não, por mais que não seja favela, mas tinha o mangue, o sujo do Mangue Beach, legal, tal. Beleza, é um recorte. Mas cara, não dá pra morar numa favela. Não é correto morar numa favela. É indecente morar na favela. Não tem que existir favela. Nós temos que eliminar a favela como complexo urbanístico. Ponto. As pessoas precisam viver dignamente. E o Estado brasileiro tem que fazer isso. É uma função, vamos dizer, existencial do Estado brasileiro resolver a questão da favela. Já o PCC é institucional. Ele invade as instituições, ele tá no legislativo, ele tá no executivo, ele tá no judiciário, ele tá no mercado financeiro. Saiu hoje já saiu o primeiro diagrama mostrando que a REAG, que é a empresa, o fundo, né, do mercado financeiro que lavava dinheiro do PCC e que tinha relação com todos os grandes bancões brasileiros. Tinha empresas correlatas com ele ligadas ao Toffoli, ligadas a familiares do Toffoli. Então o nível de infiltração do PCC é colossal. Então com o PCC vai entrar muito inteligência, COAF, Polícia Federal e algo que pra gente é central, que é o Porto de Santos tá permitindo o PCC ter faturamento bilionário. Porto de Santos é o lugar onde eles estão escoando droga especialmente para a Europa. É uma operação altamente lucrativa. É a famosa rota bioceânica.
Porque eles vão pegando a droga que vem da Bolívia, a droga que vem da Colômbia. Se ela não vai para os Estados Unidos via Venezuela, dos cartéis dos soles lá, ela vem para cá, entra no Mato Grosso do Sul, vai pela Rota Caipira por São Paulo e vai a Porto Santos. O Porto Santos tem que ser alvo de uma intervenção federal. Já. E você tem que destruir o PC, porque a fonte do dinheiro dele está ali. Essas duas grandes atuações resolveriam o problema dos cartéis. E aí a gente retoma território e volta para algum tipo de normalidade institucional, que hoje não tem. Hoje, o que a gente está vendo é o Brasil está institucionalmente destruído. Você citou alguns países como exemplo no combate à criminalidade, Vietnã, Singapura, não combate à criminalidade, mas também de ordenamento, né? E queria pegar no exemplo de El Salvador rapidamente, porque eu já vi você falar em outras entrevistas sobre isso, de ser uma ideia, um modelo a ser replicado. Só que El Salvador é um país de 6 milhões de habitantes. Sim. É um país pequeno, o crime organizado de lá se concentraria em gangues, né? A gente está falando aqui de facções muito maiores, como você mesmo falou agora, de mega organizações já, de coisas muito, muito sutis que estão por ali, que fica até um pouco mais difícil de você diagnosticar exatamente o que é que está acontecendo. Só que são casos realmente muito diferentes. O que ele aplicou lá para o que se aplicaria aqui? A gente não correria um risco de ter um custo democrático muito alto, de romper com algumas garantias constitucionais, romper com situações mais do Estado Democrático de Direito, porque ele lá começou a colocar um sistema de... Tá me faltando a palavra agora. Mas, enfim, é tipo um estado de defesa. É um estado de defesa. Que ele coloca, na verdade que... é um estado de... não tá vindo o nome agora. É como se fosse um estado de sítio, um estado de defesa, que é um status específico que ele renova mês a mês. Prendeu muita gente, deportou muita gente, só que há uma constante reclamação, inclusive de órgãos internacionais que observam a questão de El Salvador, de que tem um custo democrático alto, de que aquilo pode se tornar um estado de exceção. Você estaria disposto também a aplicar isso aqui e com o custo eleitoral que isso também poderia ter para a população? Um custo também democrático e eleitoral. Como é que você dialogaria com essa situação? Olha, lógico que a questão de El Salvador é uma questão que todo mundo coloca, porque o Bukele ele se tornou uma espécie de herói pro campo da direita. Só que eu não vejo pessoas de esquerda reclamarem da política que é feita em países que são abertamente ditatoriais, como a China, e que não tem democracia alguma, China e Vietnã, e que tiveram resultados, que têm historicamente resultados muito efetivos no combate ao crime violento. Então, a real é o seguinte, pode vir do Vietnã, pode vir da Singapura, pode vir da China, pode vir de El Salvador. As políticas de lei e ordem e do uso da força de maneira muito intensa contra organizações criminosas e no impedimento do crime violento, isso será uma tônica no nosso governo. Sobre El Salvador, para não parecer que eu estou tergiversando. Sim. El Salvador, e eu acho a resposta do Bukele sobre isso muito boa, todos esses organismos internacionais não ligavam para o fato de Salvador estar tomada pelo crime. Não falavam sobre isso. Para eles havia uma normalidade democrática quando 80% do território El Salvador em algum momento estava ocupado por cartéis. Então, para eles aquilo era normalidade democrática. A real é assim, o Bukele ele venceu as eleições, ele foi eleito com uma votação muito grande, e até os opositores dele falaram em manter esse estado de exceção que ele colocou, que esse é o termo, agora eu me lembrei, o termo específico, é o estado de exceção, para continuar combatendo os cartéis. Então os caras que concorreram contra o Bukele falaram, não, vamos manter isso, porque é uma política que vem sendo efetiva. O que você não pode ter é um estado que vai ficar permanentemente no estado de exceção. E naturalmente vem aquela dúvida, que é a dúvida sobre democracia. Alguém que cruzou essa linha, será que ele volta? Tipo, o César cruzou o Rubicão, ele vai voltar do Rubicão? Essa é a dúvida que todos têm sobre ele, e essa é uma discussão a se ver. O fato é, a aplicação daquela política que ele fez não é uma aplicação que tem que vir acompanhada necessariamente de uma ruptura democrática. Até porque, faz a minha leitura sobre o Brasil. O caso brasileiro é um caso em que nós temos uma democracia meramente sufragista. O Brasil não é uma democracia. Um país em que a maior parte da população em eleições municipais vende o voto não é uma democracia. Um regime em que os partidos políticos são cartórios e para você ser candidato você tem que se adequar à regra de um cartório. Você não é democrático. A gente tem uma democracia que ela é meramente, vamos dizer, ela é um discurso e ela é uma validação quase ritualística, que é um sufrágio que você faz de 2 em 2 anos, para manter um jogo que é praticamente um jogo de cartas marcadas. Então, a gente tem problemas maiores do que esse na nossa democracia. Dito isso, um governo nosso, como é que a gente faria? A gente faria intervenções em que seria colocado um estado de defesa em áreas específicas comandadas pelo crime organizado. Então, por exemplo, uma periferia, uma favela no Rio de Janeiro, que está sob comando, o Complexo da Penha, está sob comando do Comando Vermelho,
regras diferentes vão estar lá. A polícia tem que ter liberdade para atuar ali dentro, entrar na casa das pessoas, porque os bandidos se escondem nas casas das pessoas. Você vai precisar de ter outros meios de ação para retomar aquela área. Retomou aquela área, tá eliminado o crime organizado, volta à situação de normalidade, e aí entra um outro processo que pra mim é o grande lance, a grande coisa a se fazer ok, destruir o crime, vou fazer o que depois? Eu preciso fazer uma recuperação civilizacional daquele lugar. Aquelas pessoas são sensíveis economicamente, as pessoas urbanisticamente têm que passar a viver num lugar decente. As pessoas pegam tuberculose numa favela no Rio de Janeiro porque as casas estão tão próximas uma da outra, tem tanta sombra que surge mofo, a pessoa tem tuberculose, que é uma doença, sei lá, comum no século XIX. Não é normal isso. Então, a favela enquanto cultura, ela tem que ser desconstruída, e a favela quanto modo de vida tem que ser desconstruído. E ali a gente tem que criar bairros. Então não basta a gente apenas tirar o crime. A gente vai ter que ter um grande processo de inserção civilizacional daquelas pessoas naquilo que a gente chama de Brasil. Então, pra mim, esse é o grande projeto civilizacional brasileiro. De longe. Destruição do crime. E aí tem uma coisa. Para El Salvador, a destruição dos cartéis ali foi um momento civilizacional em que El Salvador surgiu pro mundo. Um El Salvadorenho hoje, ele tem uma autoestima na lua. Os caras vivem zoando ali na América Central. Você vai falar hoje com o El Salvadorenho, parece que o cara mora na Suíça. Então se achando, por quê? Nós resolvemos um problema muito importante que vocês mexicanos não resolveram, colombianos, venezuelanos, brasileiros não resolveram. A gente resolveu. Eles estão com um orgulho lá em cima, que eles resolveram um problema muito latino-americano. Isso para eles é um marco, assim, da cultura deles, e será um marco da cultura deles. Especialmente se for mantido de uma maneira que não redunde em mais um caudilho típico latino-americano. Eu concordo com a crítica da possibilidade. Nós aqui no Brasil podemos ter o nosso, que é destruir o cartel, é destruir essas facções e tornar essas 20 e poucas milhões de pessoas que moram no Brasil em lugares muito precários, torná-los cidadãos. Tornar aqueles bairros passíveis de serem vividos. Feito isso, acho que a gente resolve a grande questão social brasileira. Você sabe, a grande questão social brasileira, no fundo, são as grandes periferias e o sertão. Resolveu isso, em grande medida, é tornar o Brasil um Brasil que, do norte a sul, ele faça sentido para as pessoas. E eu acho que esse é o nosso projeto. Esse é um projeto civilizacional e a gente precisa fazer isso nos próximos 20 e poucos anos. É isso. Com muito senso de urgência. E por isso que eu tô falando que isso tem que ser muito claro. É bem óbvio, eu quero destruir as facções, eu quero derrubar a maior parte dos barracos e fazer prédios para aquelas pessoas, para que as pessoas tenham dignidade, e quero ter regras bem claras para que aqueles bairros se mantenham bairros, que as pessoas tenham título de propriedade, vivam bem, e que a ideia de favela seja só uma imagem de um passado muito ruim, distante. Igual, sei lá, quando eu leio o Grande Sertão Veredas, as brigas de cangaço que tinha no norte de Minas, no sul da Bahia, aconteciam. Sim, aconteceu. Podemos até romantizar, produzir filmes sobre algo que já foi, mas não sobre algo que é. Mas é sustentável ter essa ruptura sem enfrentar a desigualdade? Isto é enfrentar a desigualdade por si só. Como é que eu posso... Pensa assim, como é que eu posso... Um dos direitos humanos fundamentais, se eu for pensar em termos liberais, John Locke, é a ideia de propriedade, né? Vida, liberdade e propriedade. Né? São os tais, os primeiros, a gente aprende na faculdade de direito, primeiros direitos humanos de primeira geração. A propriedade é, nesse sentido, um direito, porque a primeira propriedade que você tem é sobre o seu próprio corpo, a ideia de não ser escravo. Né? Essas pessoas que moram nas periferias, elas sequer têm, por mais que tenha sido fruto de uma invasão, boa parte das favelas são fruto de crime. Aquelas pessoas, depois de tantos anos, 10, 15, 20 anos, não têm título de propriedade. Às vezes, especialmente em áreas de facção, quem determina se você pode morar ou não num barraco ou numa casinha é a facção. Que é onde entra justamente o Estado paralelo, né? O Estado é ausente ali. Exato. Então, ao retomar aquele território, ao levar a dignidade e ao entregar a propriedade para aquela pessoa, eu estou necessariamente reduzindo desigualdades. Porque eu tirei a pessoa do status de servo e transformei em cidadão, que já é um salto civilizacional colossal. E aí você vai falar, mas qual o custo disso? Porque eu posso receber a crítica liberal que eu recebo. Mas isso aí vai custar coisa de 900 bilhões. O que é 900 bilhões, velho? Em 10 anos. Cada ponto da taxa Selic nos custa 50 bi no orçamento por ano. Se a gente faz um bom ajuste fiscal e derruba a taxa em 6, 7%, se a gente falar em 6%, são o quê? 300 bi um ano. Tá certo que eu tenho que fazer isso também para ter espaço de investimento em outras coisas. Mas dá pra gente falar em gastar num programa acelerado e inteligente de formação de bairros 90 bi por ano para em 10 anos a gente resolver esse assunto? Tem que ser um projeto que se eu cheguei à presidência e depois vai vir o outro tem que continuar tocando. Vamos acabar com a favela no Brasil? País sério não tem favela. E a gente colocou na nossa imaginação no Brasil a ideia de que a gente precisa ter favela porque isso faz parte da nossa identidade. Não faz. Morar numa casa precária não é identidade, é só precariedade.
Você pode muito bem ter música boa sem ter nada disso. Você pode muito bem ter suas particularidades culturais sem precisar ter nada disso. Você pode ter banheiro, esgoto, árvorezinha na rua, rua arborizada, câmera na rua, iluminado. Você pode ter tudo isso e ter cultura. Nada impede você de ter cultura boa. Porque a ideia de que a gente começou a criar a gente aceitou a pobreza como parte da gente, principalmente a pobreza urbana, e a gente começou a romantizar. E a gente transformou isso num elemento central da nossa cultura. Não pode ser. Que missão é essa que a gente tem como nação? Quando o Lula começou a soltar aqueles memes de soberania, ficava lá um cachorro caramelo, um cartão do Bolsa Família. Isso não é soberania. Começar pelo cachorro caramelo, que é só um cachorro sem dono. Um cachorro meio largado que os outros ficam dando comida às vezes. Nós não somos um cachorro caramelo, nós somos uma nação que pode ser grande. E se a gente começa aceitando o desrespeito ao mais pobre, que no fundo a favelização cara, vive aí nesse buraco aí. Vive aí, beleza, faz um pagode aí. Som bom, homem bom. Aí você vai, às vezes vai numa feijoada lá, vai numa festa, uma volta pra sua casa de classe média, num lugar devidamente cuidado. Isso é tratar o outro como um animal. Eu não acredito nisso, e não só não acredito nisso. Veja, eu nunca morei em favela, não pretendo morar em favela, nem sequer sou um grande fã, vamos dizer, dessa coisa de a cultura da periferia. Esse é o Renan, esse sou eu. Não tô aqui falando se isso aqui é necessariamente melhor. Esse sou eu. Eu não quero que aquelas pessoas vivam assim, não só por causa delas, mas por mim. Eu não quero que a cidade que eu conviva seja uma cidade que eu não possa cruzar de carro. Eu não posso não querer, eu não posso não ter medo de comer num restaurante lá. Eu posso não querer, não ter um país em que eu não possa conviver com as pessoas dali. Eu tô pensando em mim. E as pessoas têm que pensar nelas. A elite brasileira que aceita que exista a favela, ela tá assim, ela acha que é tipo um apartheid, ela quer que a cidade dela seja feia, ela quer que o convívio humano seja uma desgraça. Isso é coisa de gente maluca. Aí eu acho que assim, coisa de gente meio psicopata, cara, ignorar esse assunto. E aí, Renan, para fechar, já encerrando aqui a entrevista, que a gente já conversou um bocado, né, um monte de coisa. Todas essas propostas que você acaba colocando, incluindo essa última, que talvez seja a que eu considero que teria um pouco mais de polêmica para discutir, né, na sociedade. Você acha? Talvez um custo cultural. Eu falei de custo democrático, falei de custo eleitoral, mas não teria um custo cultural nisso? Eu acho que seria um trade-off que o morador toparia tranquilamente. Ter assim, você vai morar num bairro decente. Poxa, mas eu perdi, sei lá, uma expressão, um beat musical que viria do ato de morar no bairro. Eu acho que estaria todo mundo disposto a pagar esse custo, até porque eu tenho certeza absoluta que você não precisa de uma construção precária para isso. A ideia de favela enquanto construção, ela tem que... Enquanto arranjo urbanístico, ela tem que ser desconstruída. As pessoas sequer têm privacidade, né? Porque as coisas são tão amontoadas que não há privacidade. Eu acho... Eu acho que não é detrimental. Não é como imagino. Mas é uma solução botar tudo para baixo com subprédio, ou é só uma de saber o que a pessoa quer? Depende. Vai depender, cada lugar é um contexto. Em Paraisópolis, agora, o prefeito de São Paulo, Paraisópolis é uma favela muito grande dentro do bairro do Morumbi. Então você tem aquela coisa da desigualdade, a imagem de um prédio de luxo e a favela. Paraisópolis, ela, por estar numa área rica, naturalmente as pessoas trabalham em lugares de serviço que têm renda. Logo, as pessoas que moram ali não são exatamente pobres. Se for pegar a renda média em Paraisópolis, é maior do que uma parte das cidades pequenas ao redor do Brasil. Mas vamos botar uma pós-favela? A maior parte dos lugares ali, você tem que apenas ter reformas nas casas e título de propriedade, e as vielas têm que desaparecer, então você tem que derrubar vielas, tem que abrir vias normais, e você consegue preservar a maior parte das casas que as pessoas têm ali, desde que façam ajustes. Por exemplo, e isso eu acho muito injusto, um comerciante em qualquer lugar do Brasil vai ter uma fiscalização infernal da prefeitura se ele não tiver, sei lá, a calçada está sendo usada por tantos metros, se ele não estiver cumprindo uma série de requisitos. Agora uma pessoa vai lá, monta um bairro inteiro de favela e não tem fiscalização nele. Se aquela pessoa vai ser formalizada, ou seja, ela vai ter o título de propriedade, ela vai ser titular de direitos, aquela propriedade é dela, ela vai ser aquela propriedade defendida contra o invasor e responsabilidades. Então aquilo tem que ser adequado. Então dá pra fazer, em vez de derrubar, fazer uma adequação. Paraisópolis vai ter adequação pra caramba. E o prefeito tá certo em fazer isso. Agora, um lugar que tá, sei lá, um lugar de palafita numa encosta. Cara, não tem que ter lugar de palafita encosta em lugar nenhum. Quer dizer, palafita encosta nem dá, né? Que a água encosta. Mas você entendeu? Palafita é um lugar de encosta. Ou, vamos dizer, invasões em áreas de manancial. Isso tem que sair de lá. Então, aquelas pessoas têm que sair de lá. Então, cada caso é um caso. Mas o fato é, o arranjo urbanístico que a gente vê como favela não tem que existir. Perfeito. Antes de encerrar, fazer só uma questão aqui contigo. Qual é a tua projeção para o Partido Missão nos próximos anos? Porque
A eleição é daqui a 10 meses, então talvez não seja o tempo hábil de ganhar uma eleição, mas de projetar uma outra, ou você já visualiza um sucesso agora? Eu visualizo um sucesso agora. Eu acho que a gente, novamente, a gente é o único dentro da política institucional, e agora, nossa, eu já falo como um cara da política institucional, agora eu sou um cacique, não sou um presidente de partido, a endereçar as grandes questões nacionais sem ter medo de falar sobre elas. O que eu tô falando aqui com você, assim, de temas que são muitas vezes altamente polêmicos, a gente endereçar de maneira simples. Às vésperas de uma grande revolução tecnológica, que vai alterar tudo aquilo que a gente chama de serviço público. Pô, incluindo a política. Incluindo a política. Então, não apenas vai acontecer, mas espero que aconteça rápido, porque se vai acontecer essa revolução, que vai melhorar muito a vida das pessoas, ou apenas concentrar renda e poder, que isso pode gerar também, que seja a gente a fazer isso, porque a gente tem as melhores ideias e a gente é o único que está falando desse tema na política institucional brasileira. Fato. Então, eu tenho um senso de urgência. Até porque os nossos seguidores têm senso de urgência, quem montou o partido tem senso de urgência. Uma notícia boa a gente recebe trackings de instituições de pesquisa, né? Não que a gente contrata, mas as pessoas são fofoqueiras, mandam prints e tal. E um dos trackings interessantes tem rodando uma instituição de pesquisa que é muito contratada por bancos em especial, mostra assim a preferência partidária. E esses trackings mostram que a missão já é, em âmbito geral, o quarto partido com maior preferência no Brasil, com 2 meses de vida. Então PT, PL, não por causa do PL, mas por causa do Bolsonaro. As pessoas não gostam do PL, as pessoas gostam do Bolsonaro, tá no PL. PT, PL, aí vem uma distância grande, PSOL, missão. E missão já colada no PSOL. E aí vem um espaço, aí vem o novo, aí vem a caixa baixa, aí, o centrão. Em termos de branding, isso quer dizer muita coisa. E quando a gente faz só geração Z, preferência partidária, 3º lugar, colado no PT. Isso é meio impressionante. Eu acho isso bem impressionante. Então isso dá o tom de que, mantendo não só o conteúdo, mas a forma, porque você é comunicador, você sabe, Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. A forma diz às vezes mais do que você está dizendo. Mantendo a forma e mantendo a lógica, é quase inevitável que a gente vai ocupar as posições certas. E aí vai depender da gente fazer, quando chegar no poder, não fazer merda, não se corromper. E não se corromper não só tipo ser ladrão, que é uma coisa, né, comum na política brasileira. Não, às vezes, se corromper pela fama, pelo ego, pelo medo. Ser ou audaz e pegar essa imaginação que a gente tem e transformá-la em algo concreto. É isso. Perfeito. Bom, é isso. Conversamos muita coisa aqui, muita coisa, mais de 1 hora aqui de conversa. E se pudesse, a gente estaria conversando mais 1 hora, talvez. Eu acredito. Adorei, um papo excelente. E é isso, eu recebi aqui Renan Santos, presidente do Partido Missão, um dos líderes do Movimento Brasil Livre, o MBL, e pré-candidato a presidente da República. Está aqui em Pernambuco realizando uma série de agendas e já falou aqui que Pernambuco, inclusive, é importante para o projeto do partido. Renan, obrigado por ter participado aqui do Videocast Sem Arrodeio. Quando quiser, estamos à disposição e até uma próxima volta a Pernambuco para a gente discutir muito mais coisas até de Pernambuco e do Brasil e do mundo. Maravilhoso, foi uma honra ter participado, adorei as perguntas, foi realmente sem arrodeio, entrou nos temas interessantes e espero ter sido legal. Às vezes eu sou meio prolixo, né, que eu fico fazendo live todo dia, espero que não tenha falado muito. Show de bola. Obrigado, Renan, obrigado pessoal também que está com ele aqui. Você que acompanhou aqui no JC Play, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Compartilhe o nosso conteúdo, acompanhe a gente nas redes sociais, @JC_PE, o Instagram do JC, e também leia o Jornal do Comércio nas redes sociais, no site do JC e o Jornal do Comércio PDF, tá tudo lá para você acompanhar as notícias. Forte abraço e até a próxima. Valeu!